1 Timóteo, a partir do capítulo de número 4, e 2 Timóteo, a partir do capítulo de número 3, versículo 10 em diante, as instruções e recomendações de Paulo para Timóteo. E eu estava lendo hoje, e eu vi algumas recomendações que Paulo fez para o seu discípulo mais conhecido. A gente sabe que Paulo tinha outros discípulos, como por exemplo Tito, Filemão, Onésio, mas o mais que teve maior destaque foi Timóteo, amém? E nós vemos que alguma das suas recomendações foi que Timóteo mantivesse a fé, porque muitos abandonariam nos últimos tempos, amém? Muitos abandonariam a fé, por isso ele diz, persevere na fé, não dê ouvido a mitos, a inverdades, a mentira, mas permaneça na verdade. Paulo dizia, meu filho, nos últimos dias os homens não vão querer saber mais da palavra de Deus, mas eles vão ficar procurando para eles mestres, pastores, líderes, pessoas que vão falar não o que precisam ouvir, mas o que eles querem ouvir, amém? E aí se ajuntarão a pessoas que vão falar aquilo que eles querem ouvir, mas ele diz, permanece na verdade, permanece naquilo que você foi instruído, entenda que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é o que é. Por isso, dedique-se ao estudo e ao ensino da palavra, pois ela é proveitosa para a salvação, para a instrução e para a exortação. Nós estamos aqui falando, é claro, de Timóteo, mas também no mês da Reforma Protestante, e uma das coisas que a igreja tem como base é o fundamento na pessoa de Cristo, alicerçado também na doutrina dos profetas e dos apóstolos que são chegados a nós através do estudo e da revelação da palavra de Deus, amém? Amém? A igreja do Senhor Jesus não é feita de um CNPJ, não é feita de pedra, de tijolo, de telhado. A igreja universal do Senhor Jesus Cristo, ela é encontrada em todo o mundo, e somente Cristo sabe quem é joio e quem é trigo, quem realmente crê e quem não crer. E a salvação é produzida em nós quando nós cremos no Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo, ali já perto dele ser martirizado, ali perto já dele morrer, essa instrução: lembre-se que desde quando você era bem menino, você aprendeu as sagradas escrituras, e elas são ricas, mediante a fé, a produzir em você a salvação. Jesus mesmo disse que as escrituras dele testificam, e tem de vocês, que elas produzem a vida eterna, ou seja, crer na palavra de Deus produz a vida eterna, produz a salvação. E o que é a palavra de Deus? O que são as escrituras? Veja, a palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo, ali no Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu não lembro direitinho o versículo, mas quando Jesus está conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús, eles não estavam vendo que era Jesus, não tinham reconhecido que Jesus tinha ressuscitado. E aí a palavra de Deus diz que lá na frente, Jesus revela-se e começa a explicar que o Cristo deveria padecer, ser morto ao terceiro dia e ressuscitar até entrar no seu reino. E aí ele fala, começando da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. A Bíblia hebraica dos judeus chama-se Tanar, que é a mistura entre Torá, profetas e salmos, e é composto por 39 livros. Então
santificados, canonizados, dito como realmente inspirados por Deus, Escritura, são os 39 livros que nós temos aqui na Bíblia nossa, que nós conhecemos. Não são mais do que 39, são 39. E o Novo Testamento, que é composto por 27 livros, que são 4 evangelhos, mais Atos dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, mais Hebreus, de Judas, de João, de Apocalipse e Pedro e Tiago, nós vemos ali que produzem também o mesmo efeito canônico que é para a igreja, fechando então como sendo a palavra de Deus. Amém? Então essa palavra de Deus é o que nós recebemos e cremos que ela é um norte, é uma segurança para nós não nos desviarmos, porque hoje em dia posso estar pregando a palavra de Deus, mas pode ser que daqui 10 anos eu comece a ensinar um ensino mentiroso aqui, e eu começo a falar para vocês, eu sou Jesus, e aí você vai falar, espera um pouquinho, não está na palavra de Deus. E hoje em dia nós vemos muitos enganados, por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Por isso Jesus diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará do quê? Do engano. E Paulo estava instruindo Timóteo a dedicar-se a conhecer a palavra de Deus cada vez mais, e a viver, não só a viver, mas também a ensiná-la, porque vai chegar tempo que as pessoas que querem ensinar a palavra de Deus serão taxados de chatos. E veja, olha que interessante, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, Paulo, quando está instruindo Timóteo, ele diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão amados, serão carregados no colo. O que Timóteo recebe aqui de Paulo? Todos aqueles que querem viver, em outras palavras, verdadeiramente o Evangelho, serão perseguidos. Amém? Serão perseguidos. Quando você abre a Bíblia e começa a pregar ela, a nossa geração hoje em dia tem recusado escutar a verdade. Quando a gente fala só Jesus salva, porque a Bíblia diz que só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Salvador, é o único Filho de Deus, no qual foi enviado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, mas espera um pouquinho, só Jesus salva? E os outros caminhos? A Bíblia não diz que há outros caminhos, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não há outra via, não há outra porta, não há outro caminho, não há outra salvação, só Jesus salva. E hoje em dia, dando este exemplo, isso se torna um absurdo, e somos taxados de exclusivistas, mas não, aquele que se diz realmente cristão, ele tem que crer que só Jesus é o Senhor, só Jesus é Rei dos Reis, e só Jesus é o Salvador. E por causa disso somos perseguidos, somos taxados de intolerantes, de radicais, pode ser, ainda que pregamos em amor, ainda que pregamos que Jesus Cristo morreu para salvar a todos que nele crê, muitos recusam. Isso Paulo queria mostrar, e ele dizia para o seu filho: dedique-se até o fim, não renuncie, não retroceda, mas permaneça. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Esse espetáculo, essa peça que foi feita aqui hoje, ela é baseada, como eu disse, no livro de Timóteo, principalmente o último livro, no qual ele está se despedindo do seu discípulo. Historicamente falando, isso aqui aconteceu lá pelo ano 60, 64, 66, até o ano de 68, pouco antes do ano 70, que quando ocorreu a destruição do templo de Jerusalém. Subiu ao trono
um imperador que foi terrível, chamado Nero. Paulo, se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você verá que ele já tinha sido preso. No final ele está preso ainda, recebendo durante 2 anos ali visitas. Só que ele foi solto e continuou pregando o evangelho e escreveu outras cartas. Só que Timóteo é a segunda prisão de Paulo. E ali, quando ele foi preso, tanto ele como Pedro, por ordem de um imperador chamado Nero. Nero, ele ali em Roma, ele era doido, era uma pessoa completamente desvairada, tanto é que, quando você pega ali o livro de Apocalipse, pega 666, o nome, tanto na gematria hebraica como na grega, sempre vai para Nero César. E a gente crê que o anticristo não vai ser Nero, mas vai seguir os passos de Nero, porque ele foi o primeiro grande imperador que perseguiu os cristãos, que se opôs a Cristo. E ele, na sua loucura, no seu devaneio, tacou fogo em Roma, e dos 14 bairros, 10 pegaram fogo. E aí as pessoas queriam saber quem fez isso. O que Nero fez? Colocou a culpa nos cristãos. E quem era o líder dos cristãos? Paulo. E ele foi preso sob essa acusação. E a perseguição foi tão grande contra os cristãos, que os textos históricos falam que eles levantavam postes na rua de Roma, pegavam os cristãos, passavam neles um produto, eu não me lembro agora, que fazia pegar fogo, e as ruas de Roma foram iluminadas com os corpos dos cristãos, pegando fogo ali naquelas ruas. Por isso que você vê, quando você pega ali, a partir do capítulo 4 de 2 Timóteo, que ele diz, na minha primeira defesa ninguém apareceu. Sabe por que ninguém apareceu? Porque eles estavam com medo. Alguns estavam até duvidando, poderia ser. Alguns poderiam estar dando razão para Nero. Realmente, Paulo é um revolucionário. Por isso que ele fala, Demas amou o presente século e me abandonou. Ou seja, as coisas deste mundo tiram ele. Alexandre o Latoeiro, ou nas traduções mais recentes, o Ferreiro, me causou muitos males. E ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi testemunhar ao meu favor. Ninguém foi falar, não, Paulo, ele não fez isso. Paulo é inocente. Ninguém quis ficar perto dele. Ninguém quis andar com ele. E aquele homem que tanto se doou, que foi chicoteado, que recebeu varas, que naufragou por amor ao evangelho, que a gente vê no livro de Coríntios, ele até falando, várias igrejas contribuíram, me sustentaram no ministério, mas vocês acham que eu nem sou digno disso? Amém, eu não vou nem pedir a oferta de vocês, eu estou aqui para pregar, que eu não seja um peso. Você vê que é um homem que se doou por completo, um homem que amou Jesus Cristo de uma maneira sublime, um homem que não pediu nada em troca, um homem que nós vemos que recebeu a revelação tremenda, se colocava como o menor dos apóstolos, o mais indigno, aquele homem que tanto amou, tanto perdoou. Nós vemos, eu não sei se você reparou, talvez por causa da chuva, mas lá no livro de Atos, tem uma passagem que ele tem uma discórdia com um discípulo chamado João, também chamado de Marcos, de codinome Marcos, João Marcos, e eles brigam de tal maneira, que ele mais um outro apóstolo chamado Barnabé, se afastam, e aí Silas ou Silvano anda com Paulo, e Barnabé anda com Marcos, mas no final do ministério de Paulo, você vê, traga-me Marcos, pois me é útil para o ministério. Ou seja, uma pessoa que sabe perdoar, e sabe amar. Ele mostrando para Timóteo, ainda que pessoas vão te abandonar, ou vão mentir contra você, aprenda a perdoar. Aprenda a não guardar essas coisas no seu coração, que Deus retribua se alguém não mudar de vida, mas não fique para ti.
E o final da vida de Paulo, segundo algumas tradições, vamos assim dizer, é que ele foi decapitado. Ele foi levado para um lugar e ali cortaram a cabeça do apóstolo Paulo, e então cessou o ministério terreno deste homem que talvez nunca imaginou que quase 2000 anos depois nós estaríamos aqui lendo os escritos e o ensino deste apóstolo que tanto se doou. Amém? Olha só, talvez para as pessoas da época dele, eles olhavam, está aí, fracassou no ministério. O cara implementou igrejas ali na Ásia Menor todinha, onde é a Turquia, onde é a Síria, pregou ali na Espanha, pregou ali na Itália. Mas no final da vida dele tinha ninguém junto dele. Às vezes você acha que o ministério de alguém está fracassado por aquilo que você está vendo, mas você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquele que é fiel. Talvez as pessoas falavam, Paulo vai ser esquecido, não casou, não teve filhos, o nome dele acabou aqui. Eu não sei quem foi a pessoa que matou Paulo, eu não sei quem foi as pessoas que prenderam Paulo, mas eu sei o que Paulo escreveu. Alexandre, que nós conhecemos dele aqui, é uma coisa má. Demas foi alguém que abandonou a fé, mas Paulo foi aquele que permaneceu até o final e disse, combati o bom combate, guardei a fé, agora está reservado para mim a coroa de justiça que o Senhor dará não só a mim, mas todos quanto o amarem e aguardarem a sua vinda. Amém? Veja, o que Paulo estava falando para Timóteo é que vale a pena servir a Deus, ainda que com perseguições, ainda que com frustrações, ainda que com lágrimas, com traições, ainda que com dores, mas servir a Deus é muito bom. E ele diz, eu me alegro, não nos dias de churrasco, não nos dias de felicidade, não, eu me alegro nas minhas cadeias, eu me alegro nas marcas que eu trago no meu corpo, por ter sofrido por amor a Cristo. Amém? Queridos, não se alegre quando alguém te chamar para comer um churrasco na casa dele. Se alegre quando alguém falar o seguinte, você depois que se tornou cristão, você se tornou muito chato. Se alegre-se quando alguém falar assim, eu não quero mais saber de você porque você se tornou cristão. Eu não quero mais a sua amizade. Eu não quero mais saber de você. Sabe por quê? Porque você ama mais a Cristo do que a mim. Porque você, o seu negócio é ler a Bíblia. Ou é a Bíblia ou é eu. Ou é Cristo ou é eu. Se você se batizar, você não mora mais aqui. Hoje em dia, o Evangelho está sendo muito bem quisto, muito bem aceito por muitos. Mas eu sou da época em que muitos, quando falavam, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e eu vou me batizar, o pai falava para o filho, se você se batizar, você não mora mais aqui. É quando a mulher falava para o esposo, eu agora aceitei Jesus, se você começar a ir para a igreja, você vai apanhar. Eu sou da época, quando eu morava numa escola, numa cidade pequena, quando eu fui para a escola, porque o meu pai era pastor. Lá não tinha igreja evangélica, tinha só uma assembleia, mas era bem pequenininha. A gente montou lá uma igreja batista. E quando eu ia para a escola, eu era perseguido, porque eu não rezava. Eu falava, eu oro. Eu era perseguido, porque era filho de pastor. Chegava para pegar minha bicicleta, quando pegava a bicicleta o pneu estava murcho, ou então tinha roubado a mola do banquinho. Hoje em dia estamos tentando viver um evangelho mais light, mas queridos, por mais light que você tenta ser, se você seguir o evangelho, você vai ser perseguido. Amém? Sabe por quê? Porque o evangelho exige de nós renúncia. Renunciar ao quê? Renunciar a mim mesmo. Amém? É você falar, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, você já não é mais desse mundo. Amém? O mundo, a Bíblia diz que o mundo ama aquilo que é dele. O mundo ama aquilo que é seu.
E Jesus mesmo disse: se vocês são de mim, o mundo vos odiará, porque o mundo me odeia. Não tem como você falar, eu sou de Cristo, e todo mundo me ama. Não, se você é de Cristo, pode ter certeza, ainda que você exale amor, ainda que você fale, eu te amo em Cristo, que você pregue o amor, as pessoas vão te odiar. Sabe por quê? Porque o que o mundo ama, é aquilo que ele ensina. E o mundo é, você me bateu, eu quero te bater de volta. O mundo fala, vamos amar mais o dinheiro, vamos vingar, vamos trair, vamos mentir. É isso que a gente aprende. Qualquer novela você vai ver pessoas ensinando a mentir. Estou certo ou estou errado? As novelas ensinam a trair, ensinam a mentir, ensinam a passar os outros para trás. Quantos filmes aí a gente vê que o vilão dá bom no final? Imagina, você pega, quantos filmes a gente pega aí, que a gente fica torcendo para o ladrão ganhar da polícia? Tem alguma coisa errada, não tem não? O pessoal lá entrou num banco lá, tudo fantasiado, bateu, matou um, matou um policial ali, e a gente fica, no final a gente está torcendo para o bandido ganhar. Vai mexendo com a nossa mente, alguma coisa está errada. Nós ligamos a televisão e falou, uma criança de 6 anos morreu ali estrangulada pelo padrasto, ou a mãe ali fez isso, aquilo, outro, e a gente assiste e fala, nossa, ninguém chora, ninguém fica abismado, ninguém fica mais assustado com o que estamos vivendo. Tem alguma coisa errada, amém? E é por isso que nós temos que voltar para o Evangelho e falar o seguinte, apóstolo Paulo, a gente precisa aprender contigo, é voltar para as Escrituras, é voltar para Cristo de verdade, ao primeiro amor, e entender que neste mundo há aflições, que neste mundo há traições, que neste mundo há mentiras, mas em Cristo Jesus nós encontramos o verdadeiro amor que nos livra do medo. Em Cristo Jesus nós encontramos a verdade, em Cristo Jesus está a vida eterna. Amém? Por isso eu quero finalizar e te dizer, eu não sei o meu dia nem o seu dia, mas se hoje foi o meu último dia que eu estou pregando aqui, que você se lembre dessas palavras, amém? O nosso dia, eu posso viver mais 50 anos, mas posso viver também só hoje, mas eu sempre tenho a preocupação, que a igreja que está ouvindo aquilo que eu estou falando, possa estar sempre firmada na rocha que é Cristo Jesus, jamais ser enganada, vivendo o Evangelho como tem que ser vivido, amém? E entendendo que o ser humano é falho, que o mundo é falho, por isso nós temos que nos apegar com aquilo que é imutável, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia aqui ainda tem pessoas que dizem que quer atualizar, mas ela está aqui, ela não vai ser mudada. Por isso eu te digo, para concluir, não siga doutrina de homens. Sabe o que eu vejo muito? São pessoas seguindo doutrina de homens e esquecendo a palavra de Deus, amém? Foi o grande erro dos fariseus, que Jesus falou para eles, vocês estão seguindo muito mais doutrina de homens, e quando vocês seguem essas doutrinas de homens, vocês estão anulando a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, vai chegar tempo que pessoas vão proibir o casamento, vão começar a falar que você pode comer ou não pode comer, que você tem que fazer, o que você não pode fazer, e vão esquecer daquilo que é o Evangelho de verdade. Por isso eu te digo, volte à palavra de Deus sempre, todos os dias, comece a ler a Bíblia. Eu sempre pego aqui no pé do pessoal, não é? Leia a Bíblia todos os dias, ore, fale com Deus. Por quê? Para que você não entre em tentação e não seja enganado. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Agradeço a oportunidade, agradeço aqui o empenho de cada pessoa que esteve aqui neste espetáculo, nesta apresentação. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Choveu muito forte, no comecinho deu uma dificuldade da gente entender. Quem fez esse amado Timóteo é o Marcos Teles, se eu não me engano o nome dele. Você pode ver que ele é nordestino, né? Tem uma parte lá que ele falou, não é se aveste, não, uma coisa assim, como é que ele falou? Se aveste, né? Você pode ver que tem um sotaque nordestino, parecendo que está falando um cordel, né? Aquelas leituras, falar meio rápido, mas eu acredito que você entendeu a mensagem aqui, o que foi passado, o pessoal que tentou transmitir de forma ilustrativa,
aquilo que eu falei aqui mais ou menos para você nessa noite. Vamos colocar de pé para a gente orar, agradecer a Deus por esta reunião e depois finalizar pedindo uma semana abençoada. E sempre leia a Bíblia. E tarefinha de casa, já que a gente falou de Timóteo, queridos, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, é muito pequenininho, sabia? É bem pequenininho. Hoje mesmo eu li os 2 livros assim numa sentada. Deixa eu ver aqui que eu vou pregar. Numa sentada ali, 1 e 2 Timóteo, rapidinho, nem 30 minutos. Se você talvez não tenha uma leitura muito dinâmica, você vai gastar no máximo isso. Dá para fazer tranquilo, ler, liçãozinha de casa. Hoje é domingo, até o próximo domingo eu vou fazer aqui perguntas para a plateia, amém? Quiz, né? Chegar e falar: Wander, quem foi Demas? Carol, quem foi Alexandre? Onde estava Paulo quando foi escrito isso? Estou brincando, gente, vou fazer isso não, mas eu sei que vocês vão ler a palavra de Deus e orar todos os dias em nome de Jesus. Vai ou não vai? Quem for fazer, forte aplauso ao Senhor Jesus então. Amém. O seu aplauso vai testificar que você concordou e vai fazer, viu? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar então. Senhor Jesus, eu te louvo por tudo que o Senhor fez e vai fazer e tem feito nos nossos dias. Que o Senhor levante uma geração de homens, de mulheres, de jovens, de pessoas de mais idade, comprometidas em viver o verdadeiro Evangelho. Ainda que chegar dias de perseguição, dias, meu Deus, de palavras duras, de inverdades contra a nossa fé, ou a forma como estamos agindo ou andando, que o Senhor nos fortaleça para nós não retrocedermos como Demas, que amou mais o presente século. Que possamos não ser inimigos da cruz, mas aqueles que carregam a sua cruz com alegria, negando-se a si mesmo para viver Cristo Jesus aqui na terra. Sendo o teu corpo, entendendo que a vida que nós vemos não é nossa mais, mas nós entregamos a Ti. Todos os dias somos entregues à morte por amor a Ti. Nós não amamos este século, nós não amamos esta geração. O nosso foco, o nosso amor está naquele que é verdadeiro e que nos conduz à vida eterna, que é a Tua verdade, que é a Tua palavra, que é Jesus Cristo em vós, a esperança da glória. Eu te peço, meu Deus, que cada um que está aqui presente, ou aqueles que não puderam estar aqui hoje, bem como aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa vivificar, trazer uma nova onda, um grande avivamento, nos fazendo retornar ao primeiro amor, às primeiras obras. Paulo foi fiel até o fim, ainda que ele podia retroceder, mas ele permaneceu, e não apenas permaneceu, mas também encorajou outros a permanecer. Que o Senhor nos fortaleça, edifique a nossa vida na rocha que é Cristo, aumentando a nossa fé, para que possamos, meu Deus, prosseguir na carreira, aguardando a coroa de justiça que está preparado para todos aqueles que vão ficar até o final, crendo no Evangelho e continuando a pregação, sendo testemunha das obras maravilhosas de Cristo Jesus, ali na cruz, nos resgatando e nos dando uma nova história para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Levante a sua mão então em direção para a sua casa, vamos orar pedindo uma semana de vitória, uma semana abençoada para a glória de Deus, aleluia. Estende suas mãos em direção ao seu lar, peça a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus nós abençoamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Traga a tua alegria, traga a tua paz,
traga a tua presença, Senhor, repreende as enfermidades, repreende as doenças, repreende todo o mal, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, longe da palavra, que eles possam ter a revelação da palavra. Usa-nos, Senhor, como Paulo foi usado, Senhor, para resgatar a nossa casa, resgatar a nossa família e trazê-los, meu Deus, à luz do Evangelho. Senhor, nos abençoe nessa semana, que o Senhor, ó Deus, através desse projeto que nós ouvimos aqui, presenciamos aqui, vemos, ó Deus, a admoestação, Senhor, a exortação de Paulo. Pregue a palavra, que nós possamos pregar a palavra, aquele que está perdido, aquele que está distante, aquele que está cego, aqueles que estão sendo enganados. Senhor, usa-nos, Deus, assim como Timóteo deu lugar, Senhor, ao teu Espírito Santo, para continuar a boa obra, aquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo. Assim também, Senhor, nós, como os discípulos amados do Senhor, que nós possamos também, através do teu Espírito Santo, alcançar, Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no engano das falsas doutrinas. Que o Senhor, ó Deus, usa-nos e nos dê a graça, essa graça que nos basta, essa graça que nos preenche, que ela venha nos encher, Senhor, e que todos os dias o Senhor nos usa, Pai, para estarmos alcançando as almas, as famílias, as pessoas que necessitam, porque nós fomos chamados, Senhor, através de Jesus, através do sangue de Jesus, para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, e povoar o céu para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sabe que está andando num caminho que talvez não é a verdade, não tem certeza da sua salvação, mas hoje você quer entregar a sua vida a Jesus e confessar, porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que me confessar com a sua boca e crer com o coração, este será salvo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer voltar, quer reconciliar? Mas assim, um sinal que eu oro por você. Ou está todo mundo aqui já tranquilo, salvo, abençoado? Amém? Amém. Então, glória a Deus, aleluia. Pastora já orou, finalizando, ok? Tem café lá atrás? Vai ter um cafezinho lá atrás. Você que estava aqui hoje pela primeira vez, caso você queira conversar comigo, vem aqui, eu quero te cumprimentar, anotar seu telefone, orar por você. Se você quer também comprar uma cadeira, me procura aqui, que a gente tem cadeira aqui para liberar. Lembrando, domingo que vem nós temos ceia. Convide pelo menos mais um visitante, que teremos aqui uma palavra poderosa em nome de Jesus. E domingo de manhã, às 8h30, nós teremos aqui também uma reunião com os líderes, voluntários, obreiros aqui. Venha, participe neste café da manhã. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. Tem um cafezinho lá fora, no fundo. Que você venha ser tremendamente abençoado. Semana de vitória, em nome de Jesus. Agradeço por cada um aqui presente.